Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas aulas de Esperanto, uma língua incrível que abre possibilidades enormes de conexões, de aprender coisas novas. Então, vamos lá com nossa querida Ieda Freitas. Tenham todos uma ótima aula! Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo da TV Espírita. Agora, neste momento, eu gostaria de pedir a Neuza que colocasse a música. Aproveitando agora, vamos passar para a mensagem da veneranda Joana de Ângeles, o livro Vida Feliz. E aí, o que é que ela tem para nos passar? É no capítulo 4, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Muito bonita esta mensagem, irmãos, e que serve para nos ajudar e galgar um degrau nos nossos dias. Precisamos ter paciência. E agora vou passar para ela a mensagem dela também, em Esperanto. Vivo felicia dictita pelo Espírito Joana de Ângeles, traduquita de Oswaldo Pires de Holanda. La paciência, esta la virtu que o reponvinco quere, la ravagem de la corpo de la nimo cai la de la socio, de instruas la tecnicum por perquio, oni deves atende que oni pobres e que possede, tion que oni desiras, neniam colero, la paciência helpus vin en tiu venque, completando no idioma Esperanto e também aproveitando. Pode fechar, irmã, que eu já vou passar para o nosso amigo. Muito obrigada. E dizendo para vocês que a música que foi apresentada está aqui nesse CD nosso, Bahia de Todos os Santos,
e é no número 9, o Horto. E é de grande riqueza essa música, o Horto, porque ela foi recebida por Astrogildo, que foi um médium no mundo espiritual, psicografou através de Maiave, e aqui está, na coletânea de músicas desse CD, que foi traduzida pelo Doquito Borges, já em Amor Paz. E tenho agora a oportunidade de entrar em contato com o nosso irmão Márcio para falarmos da Bienal do Rio de Janeiro. Apesar que passou, mas para nós não passou, meu irmão, porque eu já estou começando a falar da grande riqueza, né? Do livro, da música, e, como você também sabe, nós estamos aqui com essa energia salutar, passando a palavra, e que você também se apresente, diga quem você é, com sua harmonia interior, com essa alegria, e esse trabalho riquíssimo que você trouxe para nós, do idioma Esperanto, através da Bienal. Fique à vontade. Boveno. Duncan, boa noite a você, a todos os que estão nos acompanhando. Meu nome é Márcio Nascimento, sou esperantista do movimento do Rio de Janeiro, colaboro com o movimento esperantista estadual dentro das minhas possibilidades, né? Atuo colaborando junto à diretoria da Associação Esperantista do Rio de Janeiro, o Movimento Neutro, ajudo no movimento espírita também. Peço desculpas pelos ruídos externos, né? Eu tentei arrumar o melhor lugar onde eu pudesse estar conversando com vocês. Espero que sons externos não atrapalhem muito. E também colaboro no movimento espírita, né? O Givanildo gosta de lembrar sempre, o Givanildo já foi entrevistado aqui, eu sei, da Semana Espírita Esperantista, que ocorre em Bangu. Eu estou ligado ao movimento espírita esperantista da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós já passamos de 30 semanas espíritas, ou seja, há mais de 30 anos divulgando Esperanto também no movimento espírita, mas estamos aqui para falar da Bienal, né? Então, eu vou então começar falando sobre a Bienal, a sua importância, e aí peço até que você faça algumas perguntas, que você intervenha, a fim de esclarecer algo que eu não exponho muito bem, né? Bem, então, primeiro, a Bienal do Livro é uma grande feira que acontece de 2 em 2 anos. Aliás, chamar o lugar de feira é quase que simplificar demais, porque é a Bienal Internacional do Livro, pelos números e pela amplitude, pelo tamanho que a Bienal do Rio alcançou. Ela já é considerada internacional e a maior Bienal da América Latina, o que significa que desde o México até o Chile, em todos os países das Américas, o evento que ocorre no Rio de Janeiro, atualmente em uma localidade onde ocorre eventos, que é o Rio Centro, é o maior evento de exposição de livros, de venda de livros, de divulgação de autores, né? E para nós é uma grande felicidade trazer o Esperanto para um evento como é a Bienal Internacional do Livro. Bienal porque ocorre de 2 em 2 anos. As feiras mais importantes que ocorrem no Brasil, inclusive vai acontecer uma em Salvador, mas as mais importantes, ou as que têm uma divulgação maior pela quantidade, pela intensidade e tal, são as de São Paulo e as do Rio. Então, as de São Paulo acontecem nos anos de números pares e as do Rio de Janeiro, número ímpar. Então, nós tivemos a Bienal em 2023, esse ano, né, foi em setembro, acontece sempre em setembro, nos 10 primeiros dias de setembro. A de 2024 será em São Paulo e 2025 será no Rio de novo. Então, se Deus quiser, se a espiritualidade ajudar, o movimento esperantista também ajudar, em 2025 teremos uma nova edição, uma nova participação do movimento esperantista na Bienal Internacional do Livro. E é curioso porque, quer dizer, curioso não,
é muito importante este trabalho, porque a gente divulga muito o Esperanto no movimento espírita. Eu não sei em relação aos outros estados, mas no Rio de Janeiro, o Esperanto está muito entrelaçado no movimento espírita. Então, a maioria das pessoas no estado do Rio de Janeiro que ouvem falar da língua Esperanto ligam logo ao espiritismo. Ah, é língua de espírita, não é? E na Bienal nós temos a oportunidade de mostrar que o Esperanto ele é usado pelo movimento espírita, mas ele pode ter grande utilidade também com os irmãos de outras religiões, com qualquer pessoa, já que ele traz essa grande contribuição de nos inclinar a ter um maior senso de fraternidade. Vemos os estrangeiros não como uma pessoa estrangeira, mas como um irmão que, por necessidade evolutiva, renasceu em outro país para algumas experiências específicas para ele, espírito imortal em crescimento. Então, a Bienal é importante porque é um movimento neutro, né? E um outro ponto que eu acho importante a gente falar sobre a Bienal é que acredito que você e as outras pessoas que estejam ouvindo a gente provavelmente irão concordar, o Esperanto ainda é um grande desconhecido de muitas pessoas. A maioria esmagadora das pessoas não conhece a língua Esperanto. Dos poucos que conhecem, eu arriscaria dizer, eu vou chutar um número, de 100% das pessoas, no máximo 10% conhecem o Esperanto. Desses 10% que conhecem o Esperanto, eu diria que uns 3% têm uma informação correta sobre a língua, uns 3% têm uma informação distorcida por achar que é a língua do movimento espírita, e os outros 3% acham que é uma língua morta, uma língua que não deu certo, é uma tentativa de língua internacional, né? A gente ouve muitas pessoas falarem isso. Então, eu diria que a maioria dos poucos que conhecem a língua são pessoas que não conhecem o Esperanto corretamente. E a Bienal, então, o nosso trabalho, o trabalho do movimento esperantista do Brasil, porque, felizmente, esse trabalho já transcendeu o estado do Rio de Janeiro. Ele é encabeçado pela Associação Esperantista do Rio de Janeiro, pelo Movimento do Rio, mas ele tem o apoio de esperantistas do Brasil inteiro, da ABEU, e, felizmente, agora, em 2023, nós recebemos uma subvenção da UEA, e até a UEA está apoiando o nosso trabalho. Eles pagaram parte dos custos do nosso stand, né? Pouco mais de 20 mil reais, fora os outros custos que nós temos. Eles ajudaram a gente. Então, quando a gente traz o Esperanto para um evento como a Bienal, a gente tem a oportunidade de esclarecer aos outros 90% e aqueles 6% que conhecem o Esperanto de forma distorcida, eles têm a oportunidade de conhecer a língua Esperanto corretamente. E eu digo isso porque, se você não me interromper, eu vou falar direto, hein? Eu adoro falar. E eu digo isso porque a Bienal, as pessoas que já foram em exposições de livros, em feiras de livros, devem saber disso. As pessoas que vão em eventos culturais como a Bienal, elas vão para consumir cultura. E quando eu digo consumir cultura, não significa necessariamente gastar. Gastar também. Elas vão com uma disposição interna de comprar algum livro, comprar alguma coisa para um parente e tal. Mas mais que comprar, elas vão para conhecer, elas vão em busca de conhecimento. E aí isso me faz lembrar que esses 10 dias que a gente trabalha na Bienal, e são mais de 8 horas, tá? Porque o stand abre às 8 ou 9 horas e vai até às 9 da noite ou 10. Porque como são 10 dias, e é sempre no início de setembro, o feriado de 7 de setembro, sábado, domingo e às vezes a sexta, são mais de 10 horas. Então,
é um grande agotago. Eu acredito que os irmãos do movimento esperantista saibam que é agotago. Durante a pandemia, essa atividade arrefeceu, mas o agotago foi uma iniciativa iniciada lá na Europa, por nossos irmãos esperantistas de outros países europeus, que pegavam sempre o primeiro sábado de cada mês, né, a fim de divulgar o Esperanto, levar o Esperanto para a sociedade. Então, faziam atividades externas. E aqui no Brasil, a gente seguiu também essa tradução, o Agotago, o Dia da Ação. Então, pessoal, os 10 dias da Bienal é um grande agotago. Mas o mais interessante é que é um agotago onde a gente não precisa buscar a pessoa, buscar as pessoas, elas buscam a gente. Elas vêm e dizem, Esperanto, meu avô aprendeu Esperanto. Esperanto, o que é isso? Uma língua? Eu ouvi falar de Esperanto no movimento espírita, estou aprendendo Esperanto no Duolingo. Então, as pessoas procuram a gente. E quem é esperantista há um certo tempo e milita dentro da divulgação, sabe que às vezes é difícil nós abordarmos as pessoas para falar sobre Esperanto. E antes da pandemia, nos anos anteriores, quem fazia o agotago deve ter passado por isso, o primeiro sábado de cada mês, quando era tempo de eleição, antecedia o domingo da eleição. Que coisa horrível. As pessoas rechaçavam a gente, achavam que era coisa de Partido Verde, coisa de política, e aí a gente pensava, nossa, infelizmente estamos perto das eleições, eles veem um monte de gente vestida de verde, com bandeira verde, entregando papelzinho, é político, é propaganda política, né? Então, até nisso a gente começou a ficar prejudicado ao fazer o agotago. E então, repito, os 10 dias de divulgação do Esperanto na Bienal do Livro é um grande agotago. São 10 dias de agotago onde as pessoas procuram a gente, né? E acho que algo também importante, você quer falar alguma coisa? Quer me perguntar algo? Eu gostaria de dizer assim, eu fiz uma pesquisa assim, e diz assim, em geral, é uma edição histórica, mais de 600 mil pessoas, 5,5 milhões de livros vendidos. Foram 10 dias, como você está falando, de ruas movimentadas, euforia, a encontrar os autores preferidos. É isso que você está se referindo, que essas pessoas que já iam lá, já sabiam o que queriam. E o Esperanto, ele precisa o quê? Ser o quê? Divulgado, ser mais conhecido, para que essas pessoas, vamos supor, eu mesmo tenho esse livro aqui, um livro, destruado, né? Já sou uma pessoa que já tenho esse conhecimento. Essas outras pessoas, às vezes, eles vão trabalhar só no Duolingo, mas não vão se aprofundando. Inclusive, nós temos um trabalho muito bom, que é com Adonis, né? Não sei se você conhece esse trabalho dele. Eu mesmo participo assim como participadora. E tem os alunos e tudo. E aí, o que é que vão fazendo? Aprendendo. E dentro desse aprendizado, como ele diz assim, a celebração dos 40 anos da Bienal do Livro, o mais novo patrimônio cultural da cidade, quer dizer, o Rio que está falando, né? Foi grandiosa e abraçou o conceito de leituras. Essas pessoas, a maioria, vamos dizer, tem a LBV, a Legião Brasileira, né, da Boa Vontade, que também trabalha com o idioma Esperanto, teve lá também. Agora, recentemente, eles fizeram uma homenagem. E mais adiante um pouquinho, eu vou passar a palavra para você, que você está cheio de energia, e eu quero que realmente você divulgue essa energia. E dentro de 5 línguas pesquisadas, o Esperanto foi uma delas. Aí eles dizem assim nessa pesquisa, depois vou passar para você o link, é uma língua planejada para aqueles que procuram e também de fácil aprendizado. Ele pode ser a escolha ideal. O Esperanto, criada com o propósito de ser língua internacional, auxiliar. Quer dizer sempre o quê? Que nós podemos, como eu, ter um Facebook que falo com várias pessoas de vários países, de vários idiomas. Eu tenho até aqui uma prova. Esse cidadão aqui é da Polônia. Ainda me manda o quê? Tá vendo? Cartões postais. Eu não consigo falar o nome dele, porque tudo é da Polônia, tudo aqui a letra em
e letras maiúsculas. Então, esses tipos aqui de pessoas são que, como você diz, estudam. E aí você vai interagindo com eles e também crescendo. E é dentro dessa nossa escolha, esse nosso propósito, que é o idioma Esperanto. Passo a palavra para a Vormicê novamente com essa energia cheia de paz, de amor. Eu adoro você falar. Eu ficava só pesquisando você, menina. Fica com Deus. Inclusive, eu não sei se você vai encontrar, mas no grupo Esperanto do WhatsApp, né, essa rede social, durante a Bienal, nós postamos diversas fotos. Se você puder resgatar, e enquanto eu estiver falando, puder mostrar, né, ou mostrar depois, enfim, ou intercalar aqui, é interessante. Eu posso até comentar sobre algumas das fotos. Mas é interessante isso que você falou sobre o programa Mi Amigo, do Adonis Saliba. A gente fez uma parceria com ele, onde nós divulgamos o programa Mi Amigo, porque as pessoas chegam, conhecem Esperanto, e aí perguntam, onde eu posso aprender Esperanto? E aí a gente, então, produziu um folder onde havia um QR Code que remetia, como se fosse um link, né? Que remetia para o programa Mi Amigo. Algumas pessoas se inscreveram, outras não, mas, enfim, por isso que eu disse que é um trabalho que transcendeu, que transbordou do próprio Rio de Janeiro, né? Porque aí a gente pegou o Adonis, que faz esse trabalho excelente, de ensino do Esperanto, e aí a gente pediu a autorização dele para divulgar o link. Inclusive, eles ficaram até de formar uma turma logo após o início de dezembro, por conta dessa divulgação da Bienal. E então é isso, a gente tentou se estruturar de uma forma que a gente pudesse divulgar e, ao mesmo tempo, contemplar os mais curiosos que quisessem conhecer o Esperanto. Eu quero reforçar uma ideia que você trouxe, a de que são mais de 600 mil pessoas. Então, dessas 600 mil pessoas, eu posso dizer, sem nenhum exagero, que nós atingimos cerca de 10 mil. E 10 mil pessoas que têm ouvido falar sobre o Esperanto, estou falando 10 que ouviram falar, porque alguns visitaram o stand, perguntaram sobre o Esperanto, levaram um folder, souberam do curso pela internet, né, do programa Mi Amigo, que é coordenado pelo Adonis Saliba, né? Mas eu quero aproveitar e ressaltar uma outra questão que é muito interessante, é de que a gente percebe, quem é do movimento esperantista, o quanto a maioria de nós já atravessou o Cabo da Boa Esperança. A maioria de nós já passou dos 30, 40, 45, 50, e como a Bienal tem jovens. Então, nós temos crianças. Gente, eu fico assim, emocionado, porque a divulgação do Esperanto na Bienal é um sonho para mim. Então, a gente tem crianças que estão ouvindo falar sobre o Esperanto, jovens que estão ouvindo falar sobre o Esperanto. A Bienal, gente, ela reúne o público que a gente quer, o público que o esperantista quer. Os nossos olhos ficam brilhando, sabe aquelas estrelinhas? Né? Aquela estrelinha que fica no olho. São crianças, são jovens, são professores, que é um público que a gente pode e deve sensibilizar para a causa esperantista. Então, são professores, estudantes universitários, secundários, donos de escola, orientadores pedagógicos. Então, meus amigos, minhas amigas, a Bienal é um universo assim, é pródiga, é um celeiro onde a gente pode e deve semear a língua Esperanto. É tudo que a gente quer, né? Está ali na Bienal do livro. Um outro detalhe, inclusive eu não sei se vocês teriam alguma foto aí para resgatar alguma foto de crianças ouvindo sobre o Esperanto, né? Crianças olhando livros, nós, os voluntários, divulgando o Esperanto, foram fotos que a gente divulgou também. Em alguns casos, a gente ocultou o rosto da criança e das pessoas devido à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Direito à imagem e tal. Mas a gente fez um esforço também em relação à divulgação para que o Esperanto fosse apresentado como é, né? Uma língua moderna, neutra, rica.
E uma curiosidade é que o livro O Pequeno Príncipe foi o mais procurado. O livro O Pequeno Príncipe ficava logo numa das partes mais visíveis do estande, para que as pessoas vissem. E como as pessoas se aproximavam, olhavam, o título do livro O Pequeno Príncipe, em Esperanto, é La Eta Princo. La Eta Princo. Então, as pessoas viam aquele desenho conhecidíssimo do Pequeno Príncipe e chegavam e perguntavam se era italiano, que língua era aquela. Então, nós levamos para exposição livros da literatura mundial, a Bíblia, livros voltados para os jovens, já que o público era jovem, né? Alguns livros exemplares do Senhor dos Anéis, Asterix, enfim, livros para mostrar às pessoas que o Esperanto, como alguns erradamente pensavam, infelizmente outros ainda pensam, não é uma língua morta, é uma língua viva. Então, a gente mostrava lá o link do Mosaico, que é uma rádio que toca músicas em Esperanto 24 horas por dia. Um dos voluntários que estavam fazendo plantão, o Álvaro, e o Álvaro, que é do Rio, a Tânia do Rio, eles levaram uns cartazes falando sobre os congressos esperantistas, e aí a gente falou, olha, mais de 500 pessoas, eu não lembro o número agora, se reuniram em Turim, na Itália, que foi o último congresso, né, a fim de falar em Esperanto. Sabe o que é pessoas dos 5 continentes se comunicando por uma língua única, um não se achando melhor que o outro, e todos se vendo como irmãos, que é o romaranismo, né, que a gente sonha para, né, o nosso mundo melhor, com menos guerras, que era o sonho do nosso mestre Zamenhof, né? E aí a gente mostrava também o cartaz, esse cartaz aqui, o Congresso de 2024 será na Tanzânia, na África. Então, também alguns banners com os pareceres de Gandhi, de Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana, enfim, banners, livros, nós nos esforçamos, apesar de sermos poucos, né, e de ser um trabalho todo voluntário, de mostrar naquele estande de apenas 20 metros quadrados a língua Esperanto como uma língua viva, uma língua usada, uma língua antenada com as necessidades do século XXI, do terceiro milênio, né, que defende a democracia linguística, a igualdade entre as culturas, a preservação das minorias linguísticas, não é? Então, e eu acredito que dentro do que a gente podia, nós alcançamos os nossos objetivos. E quando eu falo isso, eu lembro de falando sobre a Bienal, que, como eu afirmei há um tempo atrás, é um sonho para mim. Eu lembrei de uma afirmação de uma esperantista que ajudou a gente, ela não é do Rio de Janeiro. Ela falou uma frase interessante, ela disse assim, Márcio, o Esperanto precisa sair da caixinha, né? Eu achei essa expressão dela interessante, porque a gente precisa realmente levar o Esperanto para fora. Nós, às vezes, fazemos muitos eventos do Esperanto para esperantistas, e com uma certa frequência nós esquecemos, por dificuldades estruturais, de mãos para trabalhar, de tempo para programar, a gente não produz muitas atividades para fora, para que o público externo conheça o Esperanto de uma forma correta. E eu me sinto à vontade para falar nesse próximo assunto, já que estamos em um ambiente espírita, é que Ismael Gomes Braga, eu não lembro agora a mensagem, no livro Garimpeiros do Além, se eu não estiver enganado, através da médium Cecília Paiva, ele diz, levemos o Esperanto para os jovens, que eles conheçam o Esperanto. Então, sempre que eu penso na Bienal e penso na quantidade de jovens que passam ali na Bienal e conhecem o Esperanto, eu lembro dessa frase do Ismael, e
lanço um pensamento para ele dizendo: Ismael, nós estamos tentando, né? Olha, amigos aí da espiritualidade, nós estamos Márcio, tentando. licença. Sim, diga. Você pediu uma imagem aqui, ela dá para ver, deixa eu ver, de Tânia. Eu vi, Aqui, é a Tânia. E você pediu para mostrar, não vai? Isso. E é interessante você estar mostrando isso, porque a gente tem também algumas estratégias de marketing, tá? E uma delas é a Tânia, ela se veste de Chaplin, né? Isso. Não, se veste de Carlitos, que Carlitos foi um grande personagem de um dos maiores, eu diria, eu mesmo queria dizer atores do século XX, que ele era ator, diretor, roteirista, e criou um dos filmes que está entre os 100 filmes mais importantes do século XX. Eu acho que o livro o filme que ele produziu, que está entre os 100 mais importantes do século XX, acho que foi Tempos Modernos, do Chaplin, né, com o Carlitos também. Então, ela se veste de Carlitos, se vestiu de Carlitos e fica andando ali na frente, as pessoas vêm, tiram foto, e ela, esperta, abre a faixa do Esperanto, porque quando a pessoa chegar em casa e ver o Carlitos, ela vai ver Esperanto, e aí, como recomendou também por poesia o nosso mestre, Nicemas caicemas constante. A gente vai semeando sempre, né? Perverso. Sim. Você me pediu outra. Isso, outra foto, a gente... Aí o Álvaro, apesar de estar difícil, como eu conheço a maioria das fotos, esse aí é o Álvaro dando uma entrevista para uma editora, a editora que produziu o livro O Menino Maluquinho, se eu não estiver enganado. Então, ele deu uma entrevista para uma TV web, né, ligada a essa editora, e foi mais uma oportunidade de nós divulgarmos a língua Esperanto, né? E aí eu gostaria de estender um outro pensamento sobre o movimento espírita e o Esperanto, apesar desse trabalho ser extremamente neutro, mas nós somos espíritas, a gente divulga enquanto movimento neutro. Mas existe um objetivo maior nosso, né, que é o do romaranismo, divulgar o Esperanto. Mas, enfim, aonde eu quero chegar é de que se nós somos... nós não. Quem é espírita e acredita que nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, que o Esperanto será a terceira maravilha, a primeira maravilha do terceiro milênio, e que nós estamos lutando para ligar os três eixos, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. A gente precisa apoiar trabalhos, mesmo neutros, como o da Bienal, porque eu penso o seguinte, enquanto espírita, eu sou espírita, essa juventude, essas crianças vieram de lá há pouco tempo. Licença aí, permesso. Olha as crianças aqui. Sim. Exatamente. E quantos desses espíritos reencarnados, dessas crianças, desses jovenzinhos, de repente já não aprenderam Esperanto lá? E aí eles só precisam saber que o Esperanto está do lado de cá, para lembrar, estudar e somar com a nossa causa, né? Porque esse trabalho da Bienal que a gente faz, ele é não só para o presente, mas a médio e longo prazo. Porque eu tenho quase certeza, a maioria dos esperantistas já deve ter ouvido a seguinte história: eu ouvi falar do Esperanto quando era jovem, um professor falou do Esperanto, aí agora eu estou me interessando, não é? Então, se esses jovens e essas crianças hoje ouvirem falar sobre o Esperanto, daqui a 3 meses, 1 ano, 3 anos, elas podem, né, voltar a estudar o Esperanto. A plataforma, uma plataforma que ensina idiomas para falantes de língua inglesa, mas que é o Duolingo, e que estava dando a possibilidade do aprendizado do Esperanto, voltou a dar essa possibilidade, porque parece que houve um problema, estava bloqueado o ensino do Esperanto
voltou ao Esperanto, né? Voltou a dar possibilidade do ensino do Esperanto. Então, a gente está dando essa garotada a possibilidade de depois mergulharem, navegarem nas redes sociais, conhecer o Esperanto e aprender o Esperanto. E eu ficaria imensamente feliz se daqui a 10, 15, 20 anos nós tivéssemos bons esperantistas, ou pelo menos um bom esperantista, e ele dizer: olha, eu um dia passei na Bienal e vi o Esperanto, fiquei interessado, ou esqueci, depois pesquisei, e hoje eu estou no movimento, né? Então, isso é algo que, enquanto espírita, eu penso muito. E, o mais importante, a gente tornar o Esperanto conhecido, porque eu acho que Zamenhof, nos seus estudos, ele trouxe essa questão, e eu esqueci agora, um livro também, Esperanto, que trata sobre isto, que eu esqueci o autor, né? Eu não tinha me programado para falar sobre isto, mas eles refletem, tanto Zamenhof quanto ele também, que o Esperanto, enquanto grande desconhecido, precisa primeiro ser conhecido, as pessoas saberem que ele existe. Aí ouvem falar do Esperanto uma vez, ouvem falar outra vez, ouvem falar outra vez, até que essa ideia se torna comum. E aí eles já não veem o Esperanto como uma língua exótica, como algo que não deu certo, mas como algo que, olha, se eu ouço falar aqui, ouço falar ali, ouvi um pouco mais sobre o Esperanto, ouvi numa rádio falar sobre o Esperanto, um músico falou uma palavra Esperanto, usou a palavra Esperanto na música, um produtor usou o Esperanto num filme, aí o Esperanto vai se tornando comum, as pessoas irão se acostumando, e ele vai deixar de ser exótico. Então, eu acredito que esse é um dos grandes objetivos nossos, aliás, do movimento esperantista, e que acredito, na Bienal a gente contribui, que é tornar o Esperanto comum, né? Vulgarizar no bom sentido a palavra Esperanto e a ideia do Esperanto, né? Para que ele deixe de ser esse desconhecido. E aí é isso. Na Bienal a gente mostra esses painéis todos, a gente fala sobre o Esperanto, e nós temos, eu acredito que, pelo que eu falei até agora, as pessoas que nos estão acompanhando devem ter percebido os bons frutos que a gente consegue pelo Esperanto, porque talvez alguém possa até perguntar: quantas pessoas se interessaram pelo Esperanto depois, quantas se inscreveram para o curso no PMA ou quiseram fazer o curso depois. É uma estatística possível, nós não priorizamos isto, mas, como eu disse, neste primeiro momento, a nossa principal preocupação é divulgar o Esperanto, tornar a palavra conhecida, levar essa ideia da proposta de uma língua internacional para a sociedade. E uma outra coisa curiosa, Ieda, é que a maioria das pessoas que a gente aborda ou que se aproximam do stand e que é apresentada a proposta da língua Esperanto, a maioria é simpática. São poucas as que dizem: não, o Esperanto eu não acredito nisso, a gente deve usar o inglês, tem que aprender chinês. É curioso, a maioria das pessoas são simpáticas a essa ideia, e eu achei isso curioso. A gente não encontra muito preconceito em relação à proposta de uma língua internacional neutra, né? Eu achei isso interessante. Então, são sementinhas, sementinhas que nós estamos jogando no coração e nas mentes das pessoas. E alguns frutos que eu acho importante, ainda temos alguns minutos, né? Que eu acho importante a gente... Fique tranquilo que tem tempo bastante, fique tranquilo. Já que você parou para beber uma aguinha, aí eu peguei aqui esse livro aqui, olha, A Língua que Veio do Céu. Porque eu gosto muito de livro digital, gosto de internet, mas gosto de ler livros também. E essa é a mensagem de Ismael Gomes Braga, como você falou nesse instante, um trechinho só. A trilogia abençoada em forma de um triângulo equilátero, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, encerraria a mensagem de Jesus, simples e inconfundível, a doutrina dos Espíritos, profunda e clara,
e o idioma da fraternidade, para unir todos os seres humanos em uma só família. É por isso que o Esperanto ele tem essa, né, facilidade, essa flexibilidade que as pessoas se sentem harmoniosas. E fechando muito, porque é um texto muito grande, ele diz assim: anunciando-se o novo milênio entre as sombras que já começam, e o Esperanto permanece como a missão de unir os homens fraternalmente, graças à facilidade da comunicação que oferece e a sua simplicidade gramatical. Como eu já entrevistei, se não me engano, foi Luca, que foi para a Itália, e o que você falou, várias pessoas de vários países, cada um com o seu primeiro idioma e o segundo Esperanto, e não precisou de intérprete. Finalizei. Pronto. Se eu não estiver enganado, esta mensagem aí pelo Divaldo Franco acho do final de 1990, quando os irmãos do Movimento Espírita ligados à editora Lorenz, ainda com apoio de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, através do seu César Reis, um espírita esperantista aqui do Rio, eles pediram ao Divaldo uma mensagem sobre Esperanto. Em princípio, esperava-se que fosse Joana de Ângeles que fosse escrever a mensagem, mas aí quem veio foi o nosso Ismael Gomes Braga, né? E, segundo informações, ele dirige uma extensa equipe de encarnados e desencarnados que divulgam o Esperanto, né? Muito bem. E aí, entre os frutos do trabalho, como já não fosse suficiente toda a divulgação e a disseminação que a gente faz da ideia de uma língua internacional, da criançada conhecer o Esperanto, nós vendemos dezenas de livros, inclusive você falou, gosto de livro digital, mas gosto de livro impresso também, e a prova de que as pessoas gostam de livro físico é o sucesso que a Bienal tem. A imensa quantidade de livros físicos, livros de papel que as pessoas compram. Então, esse é um outro detalhe interessante, porque a Bienal, ela estimula, ou deveria estimular, a produção de livros pelo movimento esperantista. Durante a Bienal, nós tivemos dificuldades em relação à venda, umas questões estruturais, que espero que não acontecerão em 2025, mas nós, ainda com todos os problemas, vendemos dezenas de livros. Livros da Europa, livros que pertenciam à Liga Brasileira de Esperanto, à Associação Esperantista de São Paulo, livros que a própria AERJ tinha. Então, a gente está movimentando o mercado de livros, que é um dos objetivos da Bienal, vender livros, né? E aí a gente entra também na questão do consumo da cultura. Então, a Bienal ainda tem esse lado positivo, que é fazer com que os livros sejam vendidos e, indiretamente, acredito que até de uma forma tímida, mas indiretamente, nos estimula a produção de livros também, para que a gente venda. E se a gente fala de venda, estamos falando de lucro também. Mal ou bem, quer dizer, mal ou bem não. Mesmo que a quantidade apurada seja pequena, o apurado, como se diz aí no Nordeste, é uma fala também da contabilidade, né? Mesmo que a quantidade em dinheiro que se adquira seja pequena, ainda assim é uma ajuda para as instituições. Para a ASP, que vende seus livros, que precisa vender livros, as instituições esperantistas precisam ter um movimento financeiro, né? Ajuda para a BEU, ajuda para a ERJ. Então, é como se fosse um efeito cascata positivo que a participação do movimento esperantista na Bienal produz. Divulgação do Esperanto, a venda de livros, ajuda financeira para os esperantes, para as associações, as instituições esperantistas, né? E aí eu quero destacar, eu fiz uma anotação aqui, que
ainda sobre os frutos da língua Esperanto, a gente teve uma fachada, e essa fachada fez muito sucesso, gente. Muitas pessoas visitaram o nosso estande porque viram a nossa fachada. Não tem como a gente mostrar agora. Eu até, inclusive, por questões de dificuldades, né? Eu não estou em casa, eu estou usando um lugar que me cederam para eu poder estar presente, mas senão a gente poderia ver a possibilidade até de mostrar algumas fotos, a foto da nossa fachada. E, inclusive, eu já falei sobre essa experiência. Nós, os voluntários, estávamos fazendo plantão, estávamos lá no estande, e entrou um jovem abruptamente e falou uma frase rápida para mim que eu não entendi. Aí ele falou outra vez, eu não entendi. Ele falou uma terceira vez, aí eu comecei a processar. Ele, ao que me pareceu, estava maravilhado com o que ele havia lido na fachada, e ele entrou me perguntando: que língua é essa, rapaz? Eu demorei a entender que ele estava me perguntando: que língua é essa, rapaz? Porque na nossa fachada estava escrito: a língua planejada, mais usada no mundo, acesso à cultura internacional, enfim, aquelas chamadas de marketing mais verdadeiras, o marketing verdadeiro sobre a língua Esperanto. E ele entrou maravilhado, perguntando: que língua é essa, rapaz? Né? E nós, então, falamos aí, ó, o stand, né, a gente tinha... esses aí já são os dias finais do stand. Vocês estão vendo essa parte branca, talvez vocês estejam com a mesma dificuldade que eu, né, de ver. Eu estou no celular, para mim é pequeno, mas aí a gente tem um balcão branco, temos o cartaz do Congresso de Turim, que a gente mostrava para dizer: olha, esse ano mesmo, alguns meses atrás, os esperantistas se reuniram, e a fachada ao lado havia alguns dizeres sobre a língua Esperanto. Então, e não foi só esse rapaz, é uma surpresa. As pessoas, algumas, não todas, a maioria delas simpáticas à causa da língua Esperanto, mas algumas maravilhadas com a possibilidade de poder se entender com o mundo inteiro através de uma língua neutra. E acho que quem está aí é a Dirce, a nossa cantora, a nossa artista, né, aqui do Movimento do Rio. Então... A Dirce já esteve aí comigo também. Já esteve aqui. Então, a gente atingiu um grande número de pessoas, impressionamos a muitas, e, felizmente, essas aí, quando ouvirem uma fala preconceituosa sobre o Esperanto, elas vão dizer: não, o Esperanto não é isso, não. Mas elas não vão dizer porque alguém falou nos ouvidos dela. Ela vai dizer porque ela viu os livros, ela viu os banners, enfim, ela manuseou, né? E a gente sabe que aquilo que a gente ouve, quer dizer, que a gente fixa mais aquilo quando a gente participa de uma oficina, quando eu vivencio, quando eu participo. E as pessoas que entraram no estande da Bienal do Livro, elas manusearam livros, elas viram, elas experienciaram ali com a maioria dos sentidos que o Esperanto é uma língua que funciona, é uma língua que existe, é uma língua moderna, né? E, como eu disse, esse era um sonho meu de divulgar o Esperanto, e que, felizmente, a diretoria da Associação Esperantista abraçou, e, posteriormente, todo o movimento esperantista abraçou também. Finalizando, eu gostaria de dizer que a gente espera repetir esse trabalho em 2025. Se tudo correr bem, esperamos ter ainda o apoio da UEA, que subvencionou uma parte desse valor, isso para 2025, mas para 2023. Mas em 2017 e 2015 foi o movimento esperantista brasileiro que manteve esse trabalho. Então, eu peço para as pessoas que estejam assistindo, ou que venham assistir posteriormente, que, dentro das suas possibilidades, apoiem a campanha quando nós iniciarmos
provavelmente no início de 2024, a gente já deve estar iniciando, não, meados de 2024, porque isso precisa ser planejado. Sem planejamento, a gente não consegue trabalhar direito. Já devemos estar fazendo divulgação de uma campanha para arrecadar recursos para o stand de 2025. Nós investimos em cerca de R$ 25 mil, então a gente precisa que os esperantistas, cada um dentro da sua possibilidade, colabore, né? E aí a gente espera até editar livros, conseguir mais livros para que sejam vendidos. Uma curiosidade sobre a divulgação de livros é que algumas pessoas falaram assim: eu tenho uma irmã que faz letras, eu vou levar essa obra de Machado de Assis em Esperanto para dar para ela, sabe? Então, mesmo sem esse parente falar Esperanto, como essa pessoa era de literatura, era de letras, aí algumas pessoas falaram: eu quero levar esse livro. Porque um outro mestre, né? Na minha opinião, mestre, o Paulo Sérgio Viana, lá do interior de São Paulo, ele traduziu várias obras de Machado de Assis e estávamos expondo lá. Então, algumas pessoas compraram o livro, mesmo sem condições de ler, mas compraram para dar de presente ou compraram para ter na sua coleção um livro de Machado de Assis em Esperanto. Agora eu tenho em português e tenho em Esperanto. E foi isso que eu quis dizer com a Bienal, é um momento onde as pessoas vão para consumir cultura, para conhecer livros, conhecer títulos, conhecer autores. E é isso. E como nós sabemos que dinheiro não é tudo, você que está nos acompanhando, né, se puder enviar pensamentos positivos, orações pelo nosso movimento, para que a gente consiga continuar esse trabalho, na minha opinião. Eu sou suspeito, né? Esse trabalho maravilhoso que é a divulgação da língua Esperanto durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Um evento que ganha cada vez mais visibilidade, como a Ieda leu aí, o Rio de Janeiro, em 2025, será a capital nacional do livro, não é? E a Bienal já é um patrimônio cultural imaterial, então a Bienal ganha cada vez mais visibilidade. E é nestes lugares que nós, os esperantistas, que o nosso Esperanto merece estar, né? E a gente acredita que é possível. Eu lembro que quando essa ideia foi lançada em 2013, algumas pessoas questionaram, torceram o nariz, mas, felizmente, hoje é um trabalho que está estabelecido, apoiado, aprovado pelo movimento esperantista. E eu lembro até do próprio Zamenhof, com a ideia de uma língua internacional. Quantos não zombaram dele? Claro que eu nem de leve estou fazendo comparação, né? Estou só lembrando que os trabalhos, estou querendo dizer que as ações, para que tenham sucesso, elas precisam que a gente acredite, que a gente aposte, que a gente planeje, para que elas possam acontecer. E aí eu agradeço, Ieda, imensamente essa possibilidade de estarmos falando sobre a Bienal. Nós falamos também durante o congresso virtual de Esperanto, que aconteceu no começo de dezembro. O nosso companheiro Álvaro falou, eu e ele nos inscrevemos, mas foi ele que teve essa responsabilidade de apresentar em Esperanto os frutos da Bienal. No Congresso Brasileiro, ele apresentou também. A gente teve um encontro regional, onde aí eu que apresentei, ele não pôde estar presente, onde eu apresentei Esperanto, mais ou menos essas ideias principais que eu mostrei aqui, aí um pouco mais rico devido às fotos e tal, e é isso. A gente precisa divulgar o Esperanto, a gente precisa defender as minorias linguísticas, precisamos fazer a nossa parte enquanto homens e mulheres do terceiro milênio, estamos nos esforçando por ser. E já que você está fechando, realmente estamos terminando, como eu lhe disse, eu gosto, não sou cantora profissional, mas canto um pouquinho. Aí eu vou terminar com uma música curta, ia fazer maior, mas o tempo é curto.
Dei-nos a paz. Dono Auni Patson, Patson. Dono Auni Patson. Dono Auni Patson. Dono Auni Patson. Termino com essa mensagem singela, agradecendo a Deus, a Jesus, e dizendo assim: podemos resumir as vantagens do Esperanto em 3 palavras: facilidade, igualdade e humildade. Muito obrigada, meu irmão. Fica com Deus, a alegria é muito grande de você, que eu sinto essa energia que você tem, e a simplicidade que você traz, e todo o desempenho. Eu lhe acompanhei pela internet, essa equipe, não só você, como essa equipe, e você trouxe com toda a simplicidade. Muita paz. Fica com Deus, meu irmão. Danco, diz. Diz. Danco.